Mateus 25, verso 31 ao verso 46. Mateus 25, do verso 31 ao 46. Eu quero ler esse texto com vocês. Vocês sabem que nós estamos nos aproximando do período das grandes festas de Israel. Então nós estamos nos aproximando do mês de Tishri, do calendário lunar. E eu pessoalmente gosto muito da mística dessas festas, porque as festas do mês 7, que na verdade são as grandes festas. Então, fique atento, porque agora dia 19 iniciaremos o ciclo da festa das trombetas, Yom Teruah. E durante esse ciclo, o shofar, a trombeta é tocada durante 10 dias, anunciando juízos de Deus sobre a terra, e anunciando um grande juízo que vai acontecer nos últimos dias. Logo em seguida, depois do 10º dia, nós entraremos no Yom Kippur, que é o jejum global. Vai coincidir aqui com o dia 27 de setembro. Dia 27 é um domingo. Então nós iremos fazer esse jejum esse ano, começando do domingo, Vai ser muito gostoso, porque a gente já vai terminar o culto e já vai iniciar o jejum. Vai ser assim, Se você tem dúvidas, depois nos procure, a gente pode auxiliar você aí com relação a isso. E aí, depois que nós terminarmos o jejum global, depois de 4 dias, nós entramos na festa dos tabernáculos Sukkot. Quer dizer, este mês será um mês em que nós vamos entrar nas grandes festas, Converge com o mês 7º do calendário lunar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender qual é o cenário da festa das trombetas. A festa das trombetas, conhecida também como Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, chamada na Bíblia de Yom Teruah, ou seja, o dia do toque, do shofar. Agora perceba, existem 4 tipos de toques de shofar na Bíblia Sagrada. Então os shofaristas, eles tocam 4 toques diferentes. Então o primeiro toque do shofar é chamado de Shevarim. Esse toque Shevarim, ele é utilizado para a entrada triunfal da realeza. E todas as vezes que o shofarista tocava o Shevarim, um tipo de toque específico, as pessoas saíam recolhendo os seus lixos para abrir alas, para que um rei pudesse entrar e visitar a nação. Então esse primeiro tipo de toque, o Shevarim, fala para nós sobre a entrada triunfal e sobre um tempo de nós guardarmos o nosso lixo. O segundo tipo de toque que nós temos dentro da cultura hebraica é o toque conhecido como tequiá. O toque tequiá, por sua vez, diferente do primeiro, ele é um toque de reposicionamento. Então, se você abrir a sua Bíblia em Números capítulo 4, você vai ver que Deus deu uma ordem expressa a Moisés. Você precisa entender que Moisés era líder de 3 milhões de pessoas, e em um período que não havia comunicação, não havia meios de comunicação nem mídia social. Então Deus deu esse instrumento para o seu povo, uma espécie de chifre de carneiro, chifre de antílope, e Deus diz em número 4, Moisés, você vai construir 2 trombetas de prata, e essas trombetas serão tocadas pelo shofarista na parte mais alta da montanha, a ponto que quando ele tocar esse toque, as pessoas saibam que é o momento de nós nos reposicionarmos. Você sabe que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, e durante os 40 anos que eles permaneceram no deserto, eles tiveram que levantar acampamento 41 vezes. É uma média de 1,1 vez por ano. Ou seja, todas as vezes que a nuvem se movia, Deus mandava o povo recolher o seu acampamento para caminhar. E a maneira que Deus fazia isso era através do toque do shofar, chamado tequiá. Então o shofarista subia, Fábio, uma montanha alta, e ele emitia um som, e aquele som fazia com que o povo entendesse que era momento de se reposicionar. Então, digamos, se eles estivessem indo para o norte, a partir do momento que eles ouviam o toque do shofar, eles sabiam que eles precisavam mudar a sua direção. Por isso esse segundo toque nos fala sobre reposicionamento. Ainda existe um terceiro toque, chamado de teruah. Esse toque teruah significa o coração de Deus, ou as lágrimas de Deus. Esse, diferente dos 2 primeiros, é um toque longo, onde o shofarista emite um som longo, um silvo longo,
e ele faz 8 intervalos breves no final, representando as lágrimas de Deus sobre a humanidade. Esse toque representa arrependimento para o povo de Deus, e é também o toque de guerra. Então, quando o povo de Israel ouvia esse emitir desse toque, eles sabiam que a nação estava se preparando para uma batalha. Existe um texto que é muito curioso, está em Êxodo 19, quando Moisés está recebendo as tábuas da lei lá em cima do monte, e Josué está no meio do caminho, e a nação de Israel está lá embaixo, celebrando o bezerro de ouro. E a escritura diz que quando Josué ouviu o toque que estava sendo emitido no arraial, no acampamento, ele subiu até Moisés, e como Josué era inexperiente, ele não conseguiu discernir o toque, ele disse: ai meu senhor, que está havendo guerra no arraial. Josué acreditava que estava ouvindo o toque terua, mas Moisés olha para ele e disse assim: não, esse toque não é toque de guerra, este é o alarido dos que estão fazendo festa lá embaixo. Quer dizer, para cada atividade na vida da comunidade de Israel havia um tipo de toque diferente. Então terua fala sobre o toque de arrependimento. É esse o toque que começará, Tiago, a ser emitido a partir do dia 19 de setembro, quando os rabinos tocarão durante 10 dias ininterruptamente, chamando todas as nações para se arrependerem coletivamente. E por último, o quarto toque é chamado de Tekiar Hagadol, ou Tekiar Gedolau. Esse toque é o toque que traz o juízo de Deus sobre o povo de Deus. Então o primeiro toque nos fala sobre a coleta do lixo e a entrada de um rei. O segundo toque nos fala sobre reposicionamento. O terceiro toque nos fala sobre arrependimento. E o último evoca o juízo divino sobre a terra. Por que eu estou falando para vocês desse contexto? Porque você precisa entender isso para entender o que Yeshua está falando no sermão profético. O sermão profético, queridos, que começa aqui em Mateus capítulo 24, na verdade ele começa bem no início do capítulo 24, ele vai falar sobre alguns períodos, algumas coisas que vão acontecer antes da sua vinda, e uma delas está relacionada ao toque do chofar. Se você der uma roubada aí atrás, Mateus 24, 31, a Bíblia diz que ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então perceba, todas as vezes que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, ela relaciona isso com o toque da trombeta. Quando você ler a palavra trombeta no Novo Testamento, você precisa entender que a Bíblia está falando de um chofar. Então Yeshua está falando aqui o sermão profético, que é como se fosse um apocalipse de Jesus. E nesse contexto, quem conhece sabe, ele está dividido em 3 partes. Então ele usa uma metáfora de uma mulher que vai ter dores de parto, uma mulher que está prestes a dar à luz. E nas primeiras partes do processo, ele chama isso de o princípio das dores. O princípio das dores, Jesus ele alista 10 sinais que vão acontecer no mundo de forma simultânea. Os 10 sinais seriam o engano, ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Ele fala sobre nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos e pestes, epidemias em vários lugares. Yeshua também fala sobre o seu povo sendo perseguido, sendo morto, sobre escândalo no meio da igreja, sobre a apostasia, que é o esfriamento da fé. Então Yeshua fala sobre 10 sinais que vão acontecer nos últimos dias antes do seu retorno. Mas ele fala que o povo de Deus precisa ter 2 posturas. Então são 10 sinais, mas o povo de Deus precisa ter 2 posturas. Quais são as posturas que Jesus fala que o seu povo precisa ter? A primeira delas é vigilância. E a segunda postura é que o povo de Deus precisa pregar as boas notícias do reino para que Jesus venha. Então, a primeira parte do Sermão do Monte é chamada de o princípio das dores. E você precisa ter em mente uma mulher que está prestes a dar à luz e que quanto mais vai se aproximando a hora do parto, as contrações se tornam mais intensas e passam a acontecer em um menor intervalo de tempo.
Quer dizer, nós olhamos para o noticiário, nós olhamos para as coisas que estão acontecendo no mundo, e muitas vezes, o que nós queremos fazer, queridos? Nós queremos nos assustar. Mas Jesus diz, olha, é necessário que essas coisas aconteçam. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, ainda não é o fim, não se assustem. Eu contei as diversas vezes que Jesus fala no Sermão do Monte a expressão, eis que tudo vos tenho dito, eis que tudo vos tenho dito, eis que tudo vos tenho dito. Quer dizer, se Ele disse tudo, nós não precisamos acrescentar nada, nós precisamos estar fiados, confiando na palavra que Ele disse. Se você observar e entender por esse viés, você vai perceber que de certa forma, o mundo vai continuar piorando. Essa é uma garantia que Jesus nos deu, que por um aspecto, as coisas vão continuar piorando, e talvez para nós, nunca foi tão importante a mensagem do retorno de Jesus, como nessa geração, amados. Olha, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Paulo apóstolo, há mais de 2000 anos atrás, já esperava a volta de Jesus na sua época. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 4,16, que o mesmo Senhor, dada a ordem, virá, então o arcanjo vai tocar a trombeta, e Paulo diz, primeiro os que estão mortos ressuscitarão, depois nós os vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nas alturas. O que Paulo está dizendo, amados? Paulo está se incluindo na geração que vai ver a volta de Cristo e experimentar o arrebatamento. Agora observe, Paulo está vivendo há 2000 anos atrás. Paulo escreveu a carta para o povo de Tessalônica por volta do ano 67 a 70 da era cristã. Mas a postura de Paulo era uma postura de preparação. Ele estava pronto para o retorno do Messias. A pergunta que você se deve fazer é exatamente essa: será que eu estou pronto para a volta de Jesus? Será que eu tenho expectativa no meu coração? E de fato eu construí uma estrutura na minha vida que está pronta para aguentar a pressão que vai vir. Então a primeira parte é conhecida como o princípio das dores, e ele prossegue no discurso, e entramos na segunda parte, em Mateus 24, verso de número 22, por causa disso, nós chamamos, na verdade, Mateus 24, 21, nós chamamos a segunda parte do sermão de a grande tribulação. A grande tribulação é nada mais, nada menos do que um período em que o povo de Deus será perseguido rigorosamente. Você precisa entender que o mundo vai entrar em um estado caótico, e que um sujeito, um personagem da Bíblia, chamado de o Anticristo, que tem vários nomes, como a besta que emerge do mar, ou mesmo o iníquo, esse personagem vai entrar em ascensão, ele vai aparecer no cenário global. Então ele vai ter uma influência e um poder sobre as nações, e isso vai deflagrar uma grande perseguição contra o povo de Deus. E nesse ponto, algumas escolas teológicas divergem. Por que, Ítalo? Porque existe uma escola de interpretação que ensina que a igreja não participará da grande tribulação, ela será arrebatada antes que esses eventos possam acontecer. Eles acreditam em um arrebatamento secreto, em que a igreja não estará na terra durante a grande tribulação, e eu confesso a vocês que respeito muito essa corrente. Por outro lado, eu gosto de pensar, como disse certo estudioso, eu prefiro estar pronto para entrar na grande tribulação e ser surpreendido pelo arrebatamento, do que ter a esperança do arrebatamento e entrar na grande tribulação despreparado. Esse é o ponto. Paulo disse que a vinda do Senhor, para muitos, será como um ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paulo diz, a vinda do Senhor, irmãos, vai ser como um ladrão. Quando as pessoas estiverem dizendo paz e prosperidade, então, repentinamente o Senhor virá. O que significa a vinda como um ladrão? Quem já ouviu essa expressão que o Senhor voltará como um ladrão? Levanta a mão. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas estarão despreparadas. Muitas pessoas, por não discernirem os tempos e as épocas, não vão construir um estilo de vida, uma estrutura capaz de suportar a pressão que vai vir nos últimos dias. E por estarem despreparadas, elas serão pegas desprevenidas, pegas de surpresa.
e por isso a vinda do Senhor será para elas como um ladrão. Jesus explica que quando um homem, um pai de família, sabe que um ladrão está vindo roubar a sua casa, ele fica atento, ele fica acordado e ele está pronto em guarda, para não ser pego desprevenido. O problema é que a vinda do Senhor pegará muitas pessoas desprevenidas. Olhe para o cenário que a Bíblia usa como uma espécie de paralelo. Por exemplo, olha a vida de Noé. Noé foi um pregoeiro da justiça. Noé foi um homem que pregou que Deus viria julgar o mundo, e Noé prometeu durante mais de 100 anos que Deus abriria as comportas do céu e derramaria água do dilúvio sobre a terra. Ele pregou mais de 100 anos, 40 anos ele passou construindo sua arca. Só que você tem que ver Noé como um sujeito, um senhorzinho, irmão. Um senhorzinho que aos olhos da sociedade estava caducando. Porque um homem que prega a mensagem há tanto tempo e a mensagem não se cumpre, ele entra em descrédito e as pessoas já não mais levam o que ele diz em conta. Porém a Bíblia diz que houve um dia que Deus colocou Noé e a sua família dentro da arca. A Escritura diz que o Senhor selou a porta pelo lado de fora, para que eles não pudessem abrir, e Deus abriu as comportas dos céus, e a sociedade começou a ouvir trovões e relâmpagos, e eu conjecturo que eles correram para a porta da arca, e tentaram bater, só que a porta estava fechada. Acabou o tempo, findou-se as oportunidades. Noé é chamado de um pregoeiro da justiça. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Em Hebreus 11 a Bíblia diz que Noé condenou o mundo antediluviano, porque elevou o padrão de justiça. A Bíblia faz referência com a vida de Ló e a família de Ló. Ló, parente de Abraão, foi para Sodoma e Gomorra, prosperou naquela terra. Mas o Senhor viu a malícia daquelas duas cidades e enviou 2 anjos para destruí-la. E diz a Escritura que quando os anjos vieram destruir a cidade, eles guardaram a família de Ló, e enquanto eles estavam indo para fora da cidade, a sua esposa olhou para trás, e se tornou em uma estátua de sal, e a cidade foi destruída com fogo. Nós temos 2 parâmetros de formas como Deus destruirá o mundo nos últimos dias. A primeira vez ele destruiu com água, mas na segunda vez ele destruirá com fogo. E se você pensar bem, a destruição com água ainda dá tempo para você pensar, e ainda dá tempo para você espernear e clamar pela sua vida, mas a destruição com fogo, ela é instantânea, e a Bíblia diz que não sobrará nem raiz, nem ramo dos ímpios, dos pecadores, daqueles que não obedecem o Senhor e o Evangelho do Senhor. E é por isso que eu quero mostrar para você hoje uma outra faceta de Cristo, que não é vista e que muitas vezes não é falada dentro do cristianismo. Porque nós nos acostumamos a ver o Jesus bonzinho, que prega paz, amor e prosperidade. O Jesus que foi pregado no madeiro para dar a sua vida pela humanidade, mas nós não conseguimos enxergar a face do Cristo vitorioso, que voltará como um juiz para julgar as nações da terra. Então Jesus conta esse cenário, e ele fala sobre uma tribulação, e ele fala que o contexto da sua vinda será um contexto de pressão, onde muitos acontecimentos trará inclusive os mártires, a morte de muitos crentes. Pessoas morrerão por causa da sua fé. Algumas pessoas não vão aguentar, suportar a pressão, então elas simplesmente vão abandonar a sua fé, e esse é o cenário. O que isso tem a ver, Ítalo, com a festa das trombetas? Isso tem tudo a ver com a festa das trombetas. O cenário da grande tribulação, como é demonstrado em Apocalipse, é que a cada ano em que o toque do chofar é acionado no céu, juízos de Deus caem sobre o mundo. Você vai ler Apocalipse e você vai encontrar lá 7 taças, você vai encontrar lá 7 selos e 7 trombetas. Todas as vezes que uma trombeta daquelas tocar em um ano de tribulação, juízos cairão no mundo, conforme os mesmos juízos que caíram nas 10 pragas do Egito.
E o cenário é caótico, o cenário é assustador, porque a Bíblia diz que as águas, uma terça parte delas se tornará como sangue. Diz que uma parte do sol se escurecerá. Diz que os homens terão manchas, hematomas na sua pele por causa da queimadura do sol. Diz que haverá fome, escassez, haverá guerra. Então nós olhamos para esse cenário, irmão, não é um cenário bonito de ver. E Jesus diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, nesse contexto, há um contexto também de crescimento, há um contexto em que a igreja e o povo de Deus será esticado. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não vai preparar você para os últimos dias em uma colônia de férias. Nós vimos o que aconteceu nessa pandemia, nesse tempo. Como muitas pessoas não suportaram a pressão. E isso foi apenas um teste. Isso foi apenas uma simulação do que pode acontecer. Mas como algumas pessoas abandonaram seus postos, abandonaram a sua fé, abandonaram a sua igreja, abandonaram o seu trabalho, abandonaram a sua família, porque não suportam a pressão. E como nós vemos um cristianismo de papel, frágil, que não tem estrutura e que está a ponto de desaparecer das nossas vidas, porque o que revela o seu cristianismo são as suas reações durante a pressão. Como diz o John Maxwell, as suas reações demonstram o seu cristianismo, como você se comporta mediante a pressão. E Yeshua está falando para os discípulos que eles precisam tomar cuidado, porque muitos sinais vão acontecer, distrações vão acontecer, eventos vão vir para tirar o seu foco, mas Yeshua está falando, e Ele está dizendo, tudo vos tenho dito, fiquem sobre aviso. Isso é muito forte, irmãos. Você não pode dizer que Jesus não prometeu que isso ia acontecer. Pelo contrário, uma das grandes promessas que nós temos na Bíblia, João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas Ele diz, tenham bom ânimo. Então Ele está forjando os seus discípulos sabem que algumas coisas estão prestes a acontecer, e Jesus vai dividindo o Sermão do Monte nessa etapa. Ele chega num ponto em que Ele diz, olha, realmente ninguém pode saber o dia nem a hora, inclusive nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora, mas Ele usa a parábola da figueira para dizer, vocês precisam aprender a discernir as estações e as épocas. Quando vocês olham para a figueira e vocês veem a brotando, vocês sabem que o verão está próximo. Então Yeshua fala para eles, como vocês não sabem discernir o sinal do Filho do Homem? Ó, nécios! Foi baseado nessa urgência de discernirmos os acontecimentos proféticos, que Deus nos deu uma escola chamada Issacar, e que ainda está bem no começo, mas eu acredito que vai crescer, porque nós precisamos ter homens e mulheres nessa geração que entendam os acontecimentos, e que consigam discernir o que está acontecendo, e consigam antever os acontecimentos e se antecipar a eles. Nós temos uma carta, nós temos uma bússola, nós temos um mapa, nós precisamos explorar esse mapa. Então Jesus está falando isso para os discípulos, agora preste atenção. Ele vai chegar em um ponto em que Ele diz, em Mateus capítulo de número 25, do verso 31 ao verso 46, nesse contexto é que o Senhor Jesus voltará. Eu acredito que Ele voltará nesse contexto. E olha o que diz, verso 31 em diante. Eu não li ainda não, né? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber,
era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando, Senhor, te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim me deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos, agora entenda. Eu coloquei você dentro do cenário. Você precisa visualizar o cenário. O cenário é um cenário de um mundo caótico, que já está parcialmente destruído pelos flagelos que Deus vai derramar. Nesse contexto nós temos o anticristo, que é chamado de a besta que sobe do mar, e o falso profeta, que é chamado de a besta que sobe da terra. E os dois estão em um governo global, comandando as grandes nações do mundo. Você precisa entender que todas as peças no tabuleiro já estão prontas. Para quem não sabe, logo depois da Segunda Guerra Mundial, instituições como a ONU, como a OMS e outras instituições globais, elas foram criadas exatamente com o objetivo de fazer com que algumas sanções globais, alguns objetivos globais fossem alcançados. O que eu estou dizendo é que todo mundo já está preparado para um governo mundial. Se João disse há 2000 anos atrás, em 1 João 2,18, filhinho, já é a última hora, nós podemos assegurar que nós estamos já nos últimos segundos dessa hora. Tudo já está pronto. Você tem noção disso? Tudo já está no lugar. As pessoas perguntam: ok, então o que falta acontecer? E eu digo para elas, baseado em 1 Tessalonicenses 2, a única coisa que falta acontecer é o anticristo se manifestar. Porque o surgimento do falso Messias, do anti-Messias, é o que vai deflagrar a chegada da grande tribulação. Você entende isso? Diga amém. Nesse contexto de 7 anos de destruição, de morte, de perseguições, de guerra, e de todos aqueles 10 sinais que Jesus falou em Mateus 24, nós temos o Filho do Homem aparecendo nas nuvens. Cara, de verdade, o que vai acontecer, eu acredito, é que exatamente nessa época do ano, e eu vou ser muito preciso para falar isso, exatamente nesse período, no período em que se aproxima Yom Teru, a festa das trombetas, um chofar será tocado no céu. Um anjo tocará esse chofar no céu, e esse toque vai anunciar ao povo de Deus que Jesus está retornando, que Ele já está nas nuvens. Quando Jesus voltar, nós viveremos o que a Bíblia chama de o arrebatamento dos santos. Jesus passará uns dias, e eu fiz umas contas de mais ou menos 45 a 60 dias, andando de nação em nação, e recolhendo seus filhos dos 4 cantos da terra. Depois desse período, nós estaremos diante dele, em um lugar chamado Vale do Meguido. O Vale do Meguido, para ser mais preciso, fica de frente para o Monte das Oliveiras. Dentro da geografia de Israel, é um lugar que a Bíblia diz que vai acontecer a última guerra, chamada Guerra do Armagedon. Na Guerra do Armagedon, todas as nações que se levantaram contra o cristianismo e contra Israel, estarão unidas para destruírem todos os valores da moral judaico-cristã. E é nesse momento em que as nações se levantarem contra Israel, que o chofar vai tocar.
O toque será um toque de guerra. Yeshua aparecerá dos céus, e quando Jesus se manifestar, ele não será parecido com aquele Jesus que foi morto e crucificado no madeiro. Os seus pés não estarão mais furados com os cravos, as marcas nas suas mãos não estarão mais lá, irmão. Se você perdeu o episódio de Tomé, acabou. O lado dele não estará mais furado com uma lança. Os seus olhos não estarão mais lacrimejando de compaixão pelos perdidos. Não existe mais uma coroa de espinho na sua cabeça, ok? A Bíblia diz que agora a visão de Jesus é aterradora, é assustadora. Ele aparece, os seus pés são como latão polido, acabando de sair da fornalha. As suas vestes são como vestes brancas de lã, de linho fino. O seu rosto brilha como a luz do sol ao meio-dia, os seus olhos como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Se você pegar Apocalipse 19, é uma visão assustadora. Jesus vem do céu montado em um cavalo branco, e as hostes celestiais estão ao seu lado. Quando os homens olham para esse espetáculo, eles não sentem empatia por isso. Eles sentem medo, terror. Esse Jesus não é mais aquele cordeiro imaculado que foi morto, crucificado, cujo sangue pagou pelos nossos pecados. Não. Esse Jesus agora é o leão da tribo de Judá. Esse Jesus agora é um juiz, ele é um rei. A postura dele será completamente diferente. Ei, o tempo da graça, o tempo das oportunidades se findaram. Quem está entendendo isso? Jesus chega no mundo, e a Bíblia diz em Zacarias 14, que quando ele pisa os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte se fende de alto a baixo. Desse monte começa a surgir um rio, irmão. E ele começa a eliminar os inimigos de Deus um a um, com o sopro que sai da sua boca. Você sabe que eu gosto de viajar em filmes, cara. Já assistiu Marvel, Guerra Infinita? Parte 1, parte 2. Existe um personagem lá chamado de Thanos. Thanos é o grande inimigo, o maior inimigo dos Vingadores. Dentro de uma lógica reversa, na verdade, Thanos representa todos os valores da moral judaico-cristã. Aquele sujeito que vem de um outro mundo, trazendo consigo os seus seguidores para dizimar a população da face da terra, para trazer justiça. Representa aquele personagem que pode matar a humanidade com o estalar dos seus dedos, como Thanos fez com aquela manopla. Só que na minha versão da história, não existe Capitão América, não tem Homem de Ferro, não tem Homem-Aranha para te salvar, bebê. Você estará diante do pior e mais implacável juiz de toda a terra. Este é o ponto. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que ele vai fazer uma chacina, vai ter tanta carne de reis e comandantes, que os urubus virão comer a carne deles do céu. Veja que esse Jesus não é explorado, porque a falsa graça, a hipergraça, nos vende um Jesus bonzinho, hippie, paz e amor, que só consegue pregar a paz e a justiça. Parece mais o Papai Noel, que só sabe passar a mão na sua cabeça quando você comete um pecado. Só que eu estou falando de um Jesus que é um rabino, e que quando ele vier, ele vai trazer uma lei para esse mundo sem lei, e ele vai estabelecer a sua Torá, e vai governar as nações a partir de Sião. Quando o rei vem, o reino dele vem junto com ele. E se existe um rei, queridos, existem súditos, existe um território e existe uma legislação. Este é o cenário. Me ajuda ali, filhão. Esse é o cenário, irmão.
Não há romance, aqui não existe empatia. Quando você vê um sujeito com olhos de fogo, nós até cantamos de forma romântica, mas não tem romance. É um espetáculo assustador. Ei, esse ainda é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você: dessa vez ele será implacável com os meus e com os seus pecados. Dessa vez não haverá oportunidade de arrependimento mais. Ele virá como um vingador de Deus. Sabe por quê? Porque nós passamos a vida inteira ofendendo a Deus. Então haverá um dia em que nós seremos ofendidos. Jesus vem em Mateus capítulo 25 para julgar as nações, e a Bíblia diz que ele vai julgar as nações como um pastor, vai dividir as ovelhas dos bodes, e vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e ele é quem vai definir, irmão, quem vive e quem morre. Josué capítulo 5, a Bíblia diz que Josué está orando para conquistar a terra de Canaã. E você sabe que o nome Josué é uma fórmula do nome Yehoshua, que é o mesmo nome de Jesus. Então, Yehoshua significa, em primeiro lugar, o Senhor salva. Mas em segundo lugar, Yehoshua é a figura do Josué guerreiro que entrou dentro de Canaã e conquistou o território. A pergunta é: como Josué conquistou o território? Não foi com políticas diplomáticas. Ele não conquistou o território com acordos de paz. Ele conquistou o território degolando os inimigos de Deus. E é exatamente desse modo que Yeshua fará. Então Josué está orando, e ele vê a visão do anjo do Senhor que está descendo, e ele pergunta: quem é você, dos nossos ou dos nossos inimigos? A saber, Jesus responde para ele, ali na figura do anjo do Senhor: nem dos vossos inimigos. Yeshua está dizendo o seguinte: eu não tenho um lado, eu estou do lado do meu Pai. A pergunta foi errada, Josué. A pergunta não é se eu estou do seu lado, a pergunta é se você está do meu lado. A pergunta, no final das contas, olhe para cá, é se você é um cabrito ou se você é uma ovelha, se você é um bode ou se você é uma ovelha. Essa é a pergunta. E Jesus está prometendo: eu vou trazer os meus anjos, e então eu vou montar um acampamento, e as nações estarão diante dele. Esse julgamento nós chamamos de as nações ovelha e as nações bode. E aqui existe um mistério, amado. Jesus vai fazer um julgamento coletivo, ou seja, ele vai julgar a América do Norte, ele vai julgar a Europa, ele vai julgar a América do Sul, e vamos ver no final das contas de que lado nós estamos. É curioso quando nós olhamos para o texto, porque eu já li esse texto várias vezes na minha vida. E o texto diz que Jesus vai perguntar a eles: olha, eu tive nu, você não me vestiu. Eu tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Estava preso, você não foi lá me ver. E por causa disso você vai para o lago de fogo. Para outros ele vai dizer: ó, tive fome, você me deu de comer. Tive sede, você me deu de beber. Estava nu, me vestiste. Estava preso, foste ver-me. Por causa disso você terá entrada no reino. Aí durante muito tempo eu li essa passagem. E de verdade, irmãos, eu nunca tinha conseguido ver dessa forma. Eu sei que é difícil enxergar dessa forma, porque a maioria das pessoas acredita aqui, né? Letra A: quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Órfãos e viúvas e pobres. Letra B: quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Os apóstolos que ele está recomendando. Letra C: quem são os pequeninos irmãos de Jesus? A igreja evangélica mundial. Letra D: quem são os pequeninos irmãos de Jesus? O povo de Israel. A, B, C ou D? Escuta, um dos critérios pela qual Jesus julgará as nações, Fábio, será como as nações
trataram o povo de Israel. E eu preciso falar disso. Às vezes, eu até parei de falar isso uma época para não ficar cansativo, mas isso é um peso que o Senhor me deu. Isso é um peso que o Senhor me deu. Por que os irmãos acham que o nome da minha filha será Olívia? Por que nós temos um sonho tão grande de irmos lá para o Monte das Oliveiras e intercedermos ali naquele lugar? Não é porque existe uma mística que Deus vai me ouvir mais lá do que aqui, não, irmão. É por entender esses acontecimentos, por discernir o que está acontecendo. E deixa eu dizer uma coisa para você: Israel é a única nação no mundo a qual Deus manda a gente orar. Deus diz: orem por Israel, paz seja sobre Jerusalém. Paulo diz em Romanos capítulo 10, ele diz: orem pelo meu povo, pelos judeus, para que sejam salvos. E Yeshua diz em Atos 1:6 que ele vai restaurar o reino a Israel um dia. Um dos critérios desse tribunal é como as nações trataram o povo da aliança, porque Israel é uma chave de um avivamento nos últimos dias. Então eu começo a olhar para esse cenário e eu começo a ver um Jesus que não é muito politicamente correto, entendeu? Isaías 63 diz que ele virá de Edom e Bosra. Pastor, aonde fica Edom e Bosra? Ficam no Egito. Ele vai vir do Egito. Edom fica na Síria. Ele vai vir dessas nações. E como ele vai marchar sobre essas nações, Patrick? Diz que ele vai marchando com as suas vestes manchadas de sangue. Deixa eu dizer uma coisa para você: aquele sangue não é mais dele, não. Quando nós cantamos que as suas vestes estão salpicadas de sangue, você acha na sua cabeça evangélica que aquele sangue é de Cristo Jesus do madeiro. Não, aquele sangue será dos inimigos que ele vai pisotear, e o sangue vai salpicar suas vestes. Esse é um Jesus que não é muito explorado no mundo gospel. Sabe por quê? Porque não é bonitinho, porque ele é amedrontador, porque ele assusta. Mas essa é a faceta de Cristo, irmão, dos últimos dias. E se você não tem estômago para ouvir isso, sinto muito, você estará fora desse reino. Se isso ofende a tua mente, sinto muito. Esses serão os princípios pelos quais Yeshua vai governar o mundo. Isaías capítulo 2 diz que de Sião sairá a lei, e a Torá sairá de Jerusalém para todas as nações. Zacarias 14 diz que as nações que não forem à festa dos tabernáculos, não haverá chuva para plantio e para colheita. Joel capítulo 3 diz que ele vai matar milhares de pessoas e vai poupar alguns sobreviventes da matança. Miqueias capítulo 5 verso 15 diz que ele vai destruir os inimigos de Deus. O próprio Miqueias diz que o dia do Senhor será terrível. Sabe como vai ser? Como um homem que está fugindo de um leão. Imagina numa selva, adrenalina, e de repente ele se encontra no meio do caminho com um urso. Como um homem que está fugindo, chega em casa, coloca a mão na porta e é picado por uma cobra. Ele diz: o dia do Senhor será assim. A pergunta é essa: tu está pronto? Tu está preparado? Como está o seu coração? Você tem uma aliança com Ele, você entende? Ele pode fazer uma sociedade, uma parceria com você. Acabou, irmão, chega de direitos humanos, aqui não vale mais. A porta da salvação está fechada. Não existe mais graça nesse tempo. As pessoas subjugam e ignoram a lei, mas elas não sabem, Denit, que nós estamos caminhando para um reino que será regido por leis. Será regido pelas leis dele. Nada melhor do que a ceia do Senhor para falarmos sobre esse assunto. Porque é na ceia do Senhor que Jesus lembra que isso é um memorial do seu retorno. E por 3 vezes ele repete:
Ele diz: façam isso em memória de mim, até que eu volte. Algumas pessoas olham para o cristão ceando, sabe, irmão? Desculpa falar, mas isso aqui não é ceia de católico. Quando o católico ceia, ele tem em mente um Cristo que está preso em uma cruz, coitado. E ele come aquele nutriente, ele come aquele negócio por caridade daquele Cristo, coitado. Mas quando um discípulo senta à mesa para comer a ceia do Senhor, ele entende: um dia o meu Jesus voltará, nós cearemos juntos, eu com ele comigo. É a aliança. Nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos dentro, faz o que o Senhor tiver que fazer. Nós queremos cooperar com o teu plano. Aleluia.